Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 12ª aula de língua portuguesa. O livro é o livro 1 e a unidade 2, capítulo 2, Rumo ao Futuro, das páginas 65 a 69. Os itens abordados serão o verbo principal e o verbo auxiliar e a correção da ficha de atividades, das páginas 25 a 30. As atividades referentes a essa aula são mão na massa, páginas 66, 68 e 69, e a ficha de atividades das páginas 31 a 34. Bom, na página 65 nós temos uma tirinha que vai trazer um pouco sobre o verbo principal e o verbo auxiliar. Vamos ler com atenção. Que livro você está lendo? Pequeno Príncipe. Por que está lendo um livro físico e não uma versão digital? Acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro. A gente pode perceber aqui que tem um robozinho conversando com um drone. Mão na massa, página 66. Primeira questão. O que é uma versão digital de um livro? Bom, gente, uma versão digital de um livro nada mais é do que um livro em um arquivo digital, para ser lido em tablets ou e-readers, por exemplo. A gente tem hoje, gente, na internet, acesso a muitos livros. Então, assim, você pode estar baixando esse livro em arquivo de PDF e lendo esses livros. Eles podem também estar disponíveis para comprar nessa versão, né, digital, que às vezes é bem mais barato do que o livro físico. Então, a gente sabe que o livro digital hoje, a versão digital, ele é uma opção a mais para nós. Inclusive, o nosso livro, né, o nosso livro didático do SAI, ele tem uma versão de um livro digital. Segunda questão. O livro em que o robô está lendo é um clássico da literatura mundial. Qual das ilustrações a seguir corresponde a essa obra? Podemos perceber que é a primeira ilustração, que tem aqui o menininho, né, sentado, a rosa em um planeta, ou seja, o Pequeno Príncipe, a rosa, que fica bem conhecida essa imagem. Terceira questão. Qual é a sua opinião sobre a afirmação do robô no último quadrinho? Bom, isso aqui é uma resposta pessoal, né? O último quadrinho fala que ele acha mais aconchegante aquela questão de ter o livro nas mãos ao invés de uma versão digital. Quarta questão. Releia o texto e transcreva a seguir as formas verbais que você encontrou. Ou seja, quais são os verbos que tinha nessa tirinha? Primeiramente, nós temos o estar e o lendo, acho e o sentir. Quinta questão. Agora, transcreva abaixo a forma verbal composta de dois verbos juntos. Aí nós temos o estar lendo. Sexta questão. A forma verbal que você destacou descreve quantas ações? Esse estar lendo descreve quantas ações? Bom, descreve uma ação somente, que é a ação de ler. Agora nós vamos falar um pouco sobre o verbo principal e o verbo auxiliar. Antes de adentrarmos nesse assunto, antes de iniciarmos propriamente dito o assunto de verbo principal e verbo auxiliar, vamos relembrar sobre as formas nominais dos verbos. Bom, as formas nominais do verbo correspondem quando um verbo ele se comporta como um nome, como um substantivo. E nós temos três. Nós temos o infinitivo, que quando o verbo está terminando em R, certo? Aqui no caso, estudar. Gerúndio, quando o verbo termina em IDO, estudando. E nós temos o particípio, que tem o regular e irregular, que ele colocou somente o particípio regular, que o verbo está terminado em ido ou ado, estudado, subido, comido, falado, certo? E aqui nessas frases nós podemos perceber que esses verbos, eles vieram acompanhados de um outro verbo. Olha só, devo estudar para a prova. Então a gente percebe que esses verbos, quando eles aparecem no infinitivo, geralmente vêm acompanhados de um outro verbo. Devo, no caso, é o verbo da primeira frase e estudar é o verbo que está no infinitivo. Na segunda frase nós temos estava estudando para a prova. O estava também é um verbo e o estudando é um verbo no gerúndio. E na terceira nós temos de novo dois verbos. Tinha estudado
para a prova. Tinha, do verbo ter, e o estudado, do verbo estudar. Então, nós percebemos aqui que as nossas formas nominais, geralmente, elas vêm acompanhadas de um outro verbo. E é por isso que nós temos verbo principal e verbo auxiliar. Então, olha só, primeiramente, vamos entender uma coisa. Quando nós temos dois verbos que estão falando de somente uma ação, nós temos uma locução verbal. Quando nós temos o quê? O nosso verbo auxiliar e o nosso verbo principal. Voltando aqui, nós podemos perceber que o deve estudar está descrevendo a ação de estudar. Estava estudando também descreve a ação de estudar. E tinha estudado também descreve uma única ação, que é estudar. Então, nós temos dois verbos que estão descrevendo somente uma ação. Por isso, nós temos uma locução verbal. E esses dois verbos que descrevem uma única ação, um vai ter uma função de ser o verbo principal, enquanto o outro tem uma função de ser o verbo auxiliar. Página 67, agora que a gente já viu mais ou menos o que é, a gente vai ver o que tem no livro falando sobre o verbo principal e auxiliar. Olha só, alguns verbos se juntam a outros para auxiliá-los na expressão de um sentido ou para formar a sua conjugação, que são os verbos auxiliares. Então, os verbos auxiliares são aqueles que vão se juntar com outro verbo para auxiliar o sentido dele. Já aquele que vai transmitir a ideia central é chamado de verbo principal. Observe, que livro você está lendo? A ação a que o drone se refere é a de ler. Então, o verbo estar, ele vai auxiliar na conjugação do verbo ler. Olha só, sempre que eu falei para vocês, agora há pouco, né, que os verbos, nesse caso da locução verbal, vai descrever uma ação. Então, essa ação descrita, ela vai ser do verbo quê? Principal. O outro verbo que o acompanha será o verbo auxiliar. Então, esse está lendo, qual é a ação descrita? Ler. Então, lendo é o verbo principal. E o estar, que vem junto dele, será sempre o verbo auxiliar, certo? Então, vamos lá. O estar, verbo auxiliar, e o ler, verbo principal. Olha aqui um outro exemplo. Tenho pensado em fazer curso de pilotagem de drones. Minha irmã está fazendo. No primeiro, tenho pensado. Qual é a ação descrita? Pensar. Então, o pensado é o verbo principal. Já o tenho é o verbo auxiliar. Está fazendo. Qual é a ação descrita? Fazer. Então, fazendo é o verbo principal e o estar é o verbo auxiliar. Então, nós podemos dizer da seguinte maneira: os verbos principais, eles vão aparecer em formas nominais, ou no particípio, ou no gerúndio, ou no infinitivo. Já os verbos auxiliares, eles irão aparecer conjugados dentro dos tempos verbais. Pode aparecer no presente, pode aparecer no pretérito, pode aparecer em outros tempos, mas ele vai aparecer descrito em um tempo verbal. E o verbo principal, ele vai aparecer em sua forma nominal. Então, vamos lá para a página 67. Os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver e ficar. Lembra dos verbos que nós falamos, que é aqueles verbos que indicam estado? Ser, estar, ter, haver e ficar? Pois é, esses verbos, eles aparecem como verbos auxiliares. Os outros verbos também podem atuar como verbo auxiliar, sempre que o seu sentido transmita o quê? A ideia central da estrutura verbal. Então, quais são outros verbos que também podem aparecer como auxiliar? Conseguir, poder, dever, querer, continuar, ir, andar e acabar. Olha só um exemplo. Os drones conseguem filmar a grandes alturas. Você percebe que a ação principal é o quê? Filmar. Então, o verbo principal, filmar, conseguem auxiliar. Os robôs não podem sentir emoções. Qual é a ação? Sentir. Sentir é o verbo principal e podem é o verbo auxiliar. Ele acabou chegando tarde à aula de robótica. Qual foi a ação descrita? Chegar. Então, chegando é o verbo principal
e acabou é o verbo auxiliar. A gente pode perceber aqui que filmar, sentir e chegando são verbos principais. Filmar e sentir está no infinitivo e chegando no gerúndio. Conseguem, podem, acabou são o quê? Os verbos auxiliares que estão descritos em tempos verbais. Então vamos para a próxima. Verbo auxiliar é o verbo que precede o verbo principal. Então ele vem antes do verbo principal, certo? Eu tenho estudado bastante todos os dias. Tenho é o verbo auxiliar e estudado, verbo principal que está aqui no particípio. Nós fomos atingidos por uma pedra. Fomos, verbo auxiliar, atingidos é o verbo principal. Página 68. Guerra do futuro. Fraquezas versus pontos fortes de robôs e humanos. A gente tem aqui o robô e o humano e as vantagens e desvantagens de cada um. Então vamos primeiramente para a vantagem dos robôs. Eles não precisam de água, ar ou comida. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. São mais velozes para realizar cálculos. São mais precisos no desempenho das tarefas. Desvantagens: devem ser programados, não reproduzem sentimentos, ainda não lidam com inesperados. Estudos querem evitar que tenham que ser reprogramados diante do inesperado. Humanos. Vantagens: podem antecipar as necessidades dos outros, conseguem se colocar no lugar do outro, já há estudos para que robôs façam isso. Lidam bem com o inesperado, o cérebro humano executa mais operações por segundo que supercomputadores, mas robôs superarão isso. Desvantagem: não tem a mesma velocidade para esquadrinhar grandes volumes de informações e necessitam de períodos de descanso, de comida e de água. A gente pode perceber que tanto o robô quanto o humano, ele tem vantagens e tem desvantagens, né? Então, assim, eles estão tentando adaptar os robôs para ficarem o quê? Os robôs, no caso, né? Os robôs para ficar mais próximos dos seres humanos. Então, o que está acontecendo? Os robôs, no futuro, eles ficarão mais próximos dos seres humanos. Mas é lógico que tem aquela questão da sensibilidade que um robô, ele não vai ter. Por exemplo, imagine um robô dando aula. Ele vai conseguir explicar divinamente bem o conteúdo, vai explicar tudo direitinho porque ele foi programado para isso. Mas a partir do momento que um aluno não consegue entender a explicação feita pelo robô, o que vai acontecer? E aí? Nesse caso, é diferente do ser humano. Uma professora ou um professor, quando ele percebe, por exemplo, que o aluno não está conseguindo entender o conteúdo, ele vai procurar outras maneiras de explicar. Talvez o robô ele não tenha essa sensibilidade de achar um novo meio. Por quê? Porque ele é programado para fazer aquilo. Então, assim, os robôs, eles têm excelentes vantagens também. Mas eles também têm desvantagens, precisam ainda se adequar a certas situações. Página 68, mão na massa. Primeira questão. Nós vamos identificar o verbo principal e o auxiliar em cada expressão retirada do texto. A. Devem ser programados. Então, olha só. Auxiliar, devem, e o verbo principal, ser, que está no infinitivo. B. Podem antecipar as necessidades dos outros. Verbo auxiliar, podem. Verbo principal, antecipar, que também está no infinitivo. C. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. Verbo auxiliar, podem. Verbo principal, trabalhar. Segunda questão, a gente vai reescrever as expressões utilizando apenas um verbo. Então, nós vamos retirar da locução verbal e transformar em um único verbo, sem alterar o sentido apresentado. A. Devem ser programados. Programem-se. B. Podem antecipar as necessidades dos outros. Antecipam as necessidades dos outros. C. Podem trabalhar 24 horas. Trabalham 24 horas. Terceira questão. Com base no infográfico lido, quais são as vantagens dos robôs em relação aos seres humanos? Bom, gente, vantagem mesmo do robô é que eles não vão precisar de água, né, nem de ar, nem de comida. Trabalham 24 horas por dia, eles não vão precisar de descanso. São mais velozes e mais precisos ao desenvolverem tarefas. Quarta questão. O que você pensa a respeito da comparação entre seres humanos e robôs?
Bom, aqui é uma resposta pessoal. Você vai colocar o que você pensa dessa comparação. E você concorda que o ser humano tenha desvantagens em relação a eles? Vocês vão também colocar. Agora nós vamos para a correção da ficha de atividades, página 25. Observe a imagem a seguir. Bom, a gente tem aqui, gente, um gráfico mostrando a avaliação das espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil. A gente tem aqui no ano de 2013 e 2004 e no ano de 2014. De amarelinho são a quantidade de espécies avaliadas e de verdinho a quantidade de espécies consideradas ameaçadas de extinção. Primeira questão, o que a imagem acima representa? Bom, ela representa um gráfico. E segunda questão, sobre o que essa imagem está tratando? Sobre as espécies mais ameaçadas de extinção no Brasil. Terceira questão, quais informações estão disponíveis na imagem? A gente pode perceber que tem o quê? A fala, do que se fala, não é isso? Ou seja, o assunto retratado, a fonte, a data de acesso e a legenda. Quarta questão da página 26. Agora é a sua vez de montar um gráfico. Pesquise quais são os animais que estão ameaçados de extinção e vocês vão montar um gráfico com os dados da pesquisa de vocês. O nome do animal, até quando você acha que será possível encontrá-lo, tudo de acordo com o que vocês pesquisaram. Vocês podem desenhar o gráfico ou realizar uma colagem. Depois, vocês vão apresentar para os familiares de vocês. E para mim, vocês vão enviar a foto. Tá lá no meu canal, na agenda eletrônica, no Sai Comunica, que eu vou estar vendo o gráfico de vocês. Páginas 27 e 28. As tabelas geralmente são utilizadas para organizar informações e estão mais presentes em nosso dia a dia do que costumamos pensar. Abaixo, vocês vão registrar ao menos 2 modelos de tabela que você observou durante a semana. Preste atenção na escola, em supermercados, postos de gasolinas e jornais. Bom, gente, vocês podem fazer essas tabelinhas com o horário escolar de vocês, tá certo? Então, você pode colar uma imagem ou desenhar. Na sequência, vocês vão o quê? Conversar com os familiares sobre os locais que cada um visualizou a tabela. Vocês podem estar fazendo até do horário escolar de vocês, tá bom? É uma sugestão. E depois envia a foto. Uma forma muito comum de tabela é a que nós usamos na escola, não é isso? Para anotar o nosso horário escolar. Então, assim, vocês vão registrar o horário escolar de vocês na tabelinha abaixo. Quem é da manhã, registra o horário da manhã. Quem é da tarde, registra o horário da tarde. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Caso vocês não tenham entendido, anota as dúvidas e tira essas dúvidas durante as nossas videoconferências. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!